E aí pessoal, estou aqui hoje nesse dia especial para apresentar o meu mais novo versus, o Grinch contra o Jack Skellington, sendo esses dois personagens praticamente ícones do Natal. E para esse ser um versus justo, eu vou considerar apenas os feitos que ambos demonstram nos seus respectivos filmes, ignorando todo o material adicional como jogos e outras coisas. E sem mais ter o que dizer, vamos pro versus. O Grinch era uma pequena criaturinha que acabaria indo parar na Vila dos Cães, onde seria adotado por duas senhoras que o criariam como qualquer outra criança. Mas devido à sua aparência, ele era constantemente ridicularizado na escola, e cansado de tudo isso, ele fugiria até as montanhas, onde juraria vingança contra toda a Vila dos Cães junto do Natal que eles tanto amavam. Em força, sendo uma criança, ele já foi capaz de arremessar um brinquedo, fazendo derrubar vários presentes, para depois erguer e arremessar uma árvore de Natal sem muito esforço. Já como adulto, ele conseguiu facilmente levantar uma garota como se não fosse nada, puxou um homem usando uma bengala gigante, arranhou a lataria de um carro e cortou uma janela usando as suas garras, arremessou o Max junto da sua casinha facilmente, consegue pular a grandes alturas de forma casual, parou um mini carro que era capaz de suportar o seu peso sem perder a velocidade, segurou os braços de um macaco mecânico facilmente, deslizou-se segurando em uma corda enquanto segurava uma engenhoca de metal, conseguiu cortar um piso de madeira e as bases de uma bicicleta usando um serrote, arrancou o chifre de um enfeite de Natal, arremessou uma árvore de Natal a vários metros, é superior ao Max que conseguia erguê-lo facilmente, e conseguiu erguer o seu trenó que contava com todos os presentes, enfeites e árvores de Natal de todas as casas da vila inteira dos Cães. Em velocidade, ele conseguiu embrulhar uma garota inteira em segundos, invadiu e roubou todas as casas da vila inteira dos Cães em uma única noite, parou um mini carro em movimento e conseguiu subir até o alto de uma montanha antes que o seu trenó caísse de lá. Em resistência, ele resistiu a comer cacos de vidro sem se incomodar, resistiu a uma forte mordida do Max, resistiu a ser arremessado contra um tambor, resistiu a esfriar um parafuso quente com a sua boca, resistiu a vários golpes de um macaco mecânico, resistiu ao crescimento acelerado do seu coração, resistiu a cair de cabeça numa chaminé com vários troncos, resistiu a se chocar contra uma parede de concreto enquanto era impulsionado por foguetes, resistiu a uma batida de carro, resistiu que um gato lhe deu várias mordidas e arranhões, resistiu ao peso do seu trenó e conseguiu resistir a uma enorme explosão que podia ser vista de uma boa distância. Em inteligência, ele fez um boneco gigante dele mesmo para assustar as pessoas que se aproximassem da sua casa, confeccionou uma fantasia de Papai Noel em poucos minutos, conseguiu criar um trenó voador com um sistema de aspiração usando sucata e ferro velho, possui uma precisão enorme tendo uma mira impecável e conseguindo se equilibrar mesmo estando em alta velocidade em cima de um carro bem pequeno, incendiou uma árvore de Natal gigante usando um maçarico junto do seu hálito e conseguiu arquitetar um plano complicado de roubar toda a Vila dos Cães sem que nenhum deles percebesse, tendo um êxito total nisso. Em armas, ele possui as suas garras afiadas que são capazes de cortar metal e vidro facilmente. Já em habilidades, ele possui capacidades físicas sobre-humanas como força, resistência e velocidade, além de possuir uma forte tolerância à dor, resistência a altas e baixas temperaturas, interação com objetos não físicos e manipulação de gases por meio de seu hálito. Jack Skellington, também conhecido como Rei Abóbora, é o mestre do susto e principal símbolo do Halloween, mas por comemorá-lo tantas vezes, ele começaria a enjoar dessa festividade, até que num dia, enquanto vagava sem rumo pela floresta, ele acabaria descobrindo a existência de outros feriados, sendo o Natal o feriado que mais o encantou. E a fim de comemorá-lo, ele sequestraria o Papai Noel e tomaria o seu lugar na noite de Natal. Mas por não entender direito o conceito do Natal, suas travessuras e criaturas acabariam assustando a população, que rapidamente mandariam as forças armadas para eliminá-lo, e percebendo o erro que cometeu, ele salvaria o Papai Noel de ser devorado pelo seu rival, o Bug e voltaria a ser o rei do Halloween. Em força, ele consegue abrir grades trancadas apenas correndo sobre elas, tratou uma árvore de Natal como se fosse uma vassoura, consegue pular de uma casa para outra enquanto carrega um saco pesado, arrancou a sua própria cabeça de forma casual, balançou um poste de metal se chocando contra ele, conseguiu carregar uma cobra gigante dentro de um saco e destroçou um boneco de neve de dentro para fora sem muito esforço. Em velocidade, ele conseguiu se esquivar de vários golpes de espada facilmente, entrou dentro de um boneco de neve em pouco tempo, evitou os tiros das máquinas do Oogie Boogie, se esquivou de uma serra gigante que foi lançada contra ele, e ele também é comparável aos capangas do Boogie Woogie, que apesar de serem crianças já foram capazes de burlar a reação do Papai Noel, que possuía uma velocidade hipersônica. Em resistência, ele resistiu a se chocar contra um poste de metal e resistiu a arrancar sua própria cabeça
cabeça, resistiu a ter todo o seu corpo incendiado, mas o seu maior feito foi ter resistido à explosão de um míssil seguido de uma queda de vários metros. Em inteligência, ele possui vários séculos de experiência como o rei do Halloween. Conseguiu se camuflar rapidamente antes que alguém o visse, possui um grande conhecimento em química e matemática, leu vários livros sobre o Natal para entender como ele funcionava e fez um plano para sequestrar o Papai Noel e assumir seu lugar no Natal. Em armas, ele não possui nenhum tipo de arma, e nas habilidades ele possui capacidades físicas sobre-humanas, como força, resistência e velocidade, além de também possuir resistência a altas e baixas temperaturas, metamorfose, manipulação do medo, manipulação de almas, criação de vida e uma alta tolerância à dor. Em uma noite de Natal tranquila, o Grinch estaria roubando todos os presentes e decorações de Natal das casas. Mas enquanto ele fazia isso, ele perceberia que alguns dos brinquedos e decorações se tratavam de monstros. E enquanto jogava aquelas criaturas para fora do seu trenó, ele acabaria vendo um esqueleto também fantasiado de Papai Noel voando em um trenó similar ao seu. Mas enquanto pensava nisso, os dois seriam atingidos por um míssil que os derrubaria de lá de cima. E ao retomarem a consciência, o Grinch ficaria furioso, já que graças ao Jack seu plano havia sido arruinado. Então, sem pensar duas vezes, ele iria pra cima do Jack, assim começando a luta. O Grinch iria pra cima do Jack e começaria a atingi-lo com vários golpes, mas o Jack não se incomodaria com os ataques e contra-atacaria mandando pra longe com um chute. Mas isso só deixaria o Grinch ainda mais irritado. Mas antes que ele pudesse voltar a atacar, o Jack o derrubaria no chão com uma rasteira. E enquanto o Grinch estava no chão, o Jack começaria a pisoteá-lo, mas em um movimento rápido, o Grinch derrubaria o Jack no chão e começaria a estrangulá-lo. Mas isso obviamente seria inútil em alguém que não precisa respirar, mas o real problema é que ele não conseguiria se livrar do aperto do Grinch. E enquanto o Grinch apertava o Jack, ele tentaria apagá-lo com seu hálito, mas pelo Jack ser um esqueleto sem pulmão, ele não se incomodaria. E para conseguir se soltar, o Jack daria um grito horripilante na intenção de assustar o Grinch. E apesar de ter gelado a espinha, o Grinch ainda se manteria firme e forte, mas o Jack ainda conseguiria se soltar desprendendo a sua cabeça do seu corpo. Mas isso se mostraria sendo uma ideia horrível, já que o Grinch simplesmente arremessaria o seu corpo para longe, e vendo que não havia mais como atacar ou se defender, o Jack assumiria que perdeu. E depois de alguns minutos de conversa, eles dois perceberiam que tinham várias semelhanças entre si e decidiriam consertar tudo o que fizeram. Então, pessoal, foi esse o Versus, e na força o Grinch era superior, já que os maiores feitos do Jack foi destraçar um boneco de neve de dentro para fora e carregar um saco pesado com uma cobra gigante dentro dele, enquanto o Grinch já foi capaz de erguer um trenó gigante junto de um saco contendo literalmente todas as coisas de um vilarejo inteiro. Mas o Jack compensa isso superando em velocidade, já que apesar do Grinch ostentar um feito similar ao do Papai Noel ao conseguir roubar todas as casas de um vilarejo inteiro em uma única noite, os capangas do Boogie Woogie já foram capazes de burlar a velocidade dele, coisa que o Jack também poderia fazer ao ser superior, enquanto na resistência é um quase empate com o Jack sendo um pouco superior devido à sua maior tolerância à dor. Mas o Grinch mais uma vez compensa isso sendo bem mais inteligente, podendo fazer melhores estratégias na hora do confronto, enquanto nas armas ele também vence por ter as suas garras, e nas habilidades o Jack é superior por ter habilidades melhores. E mesmo com o Jack sendo mais rápido e o superando um pouco na resistência e habilidades, o Grinch ainda seria vencedor devido à sua maior inteligência e força, podendo facilmente incapacitá-lo ou então pensar em algum outro tipo de estratégia, enquanto o Jack, apesar de ser o rei do Halloween, ele não costuma pensar muito nas coisas, o que faria o Jack dar algum deslize na batalha, fazendo o Grinch conseguir uma brecha para conseguir vencê-lo, assim tendo incríveis 60% de chance de vitória contra o Jack. Eu espero que todos vocês tenham gostado e que tenham um Feliz Natal. You know these guys move when you're not looking, right?